Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora da Assunção. Filho do Espírito Santo. Amém. Bom, a gente terminou, então, a aula anterior falando de Raimundo de Saint-Gilles e a mãe dele, né? A Almodis de la Marche. A mãe dele teve uma vida movimentadíssima, né? E interessantíssima, né? Falei que eles tinham, a mãe dele, Almodis de la Marche, o terceiro marido dela, o conde de Barcelona, eles adquiriram Carcassonne. Então eu coloquei uma imagem de Carcassonne, mas obviamente essas muralhas são depois da época deles, né? As muralhas de Carcassonne são um negócio absolutamente inacreditável, né? As muralhas foram restauradas no século XIX pelo Viollet-le-Duc, Eugène Viollet-le-Duc. Então, numa situação maravilhosa, é uma das grandes visitas que a gente pode fazer na história, né, no sul da França. Então, falei um pouco de Raymond de Saint-Gilles, né? Lembrei essa coisa extraordinária de ele ter passado 30 anos recuperando as terras da família dele, e quando recuperou, simplesmente foi para a cruzada, né? Ele não decidiu usufruir as terras que ele tinha nessa região deliciosa que é o sul da França, Languedoc, Provença, né? E foi para a cruzada. E foi para a cruzada com 55 anos para morrer lá, para ser enterrado em Jerusalém, se possível, próximo ao Santo Sepulcro, né? Ele queria ser enterrado o mais próximo possível do lugar em que Nosso Senhor foi enterrado. Raimundo de Saint-Gilles, grande pessoa. Depois falei um pouco do Roberto da Normandia, Roberto de Flandres, Estevão de Blois, a chegada deles em Constantinopla, e terminamos falando das mulheres na cruzada, né? Então, alguns barões, talvez vários barões, levaram as esposas para a cruzada, né? E eu falei que o Raimundo de Saint-Gilles, ele era casado com uma filha do rei de Leão e Castela, né, que era a maior potência na Península Ibérica, né? É claro que juntando todos os pequenos reinos muçulmanos, os muçulmanos eram muito mais fortes, mas o reino cristão era unificado, né? Havia o reino de Leão e Castela, tinha um rei único, né? Uma extensão territorial já bastante grande. E esse rei de Leão e Castela, Afonso VI, né? Essa filha dele era uma filha ilegítima dele, Elvira de Aragão, casou com Raimundo de Saint-Gilles, o que faz a gente acreditar que Raimundo de Saint-Gilles lutou nas cruzadas na Espanha, antes de ir para a cruzada na Terra Santa, né? E tem uma coisa curiosa, já que eu estou falando das mulheres aí, na Idade Média e nas cruzadas, a irmã dessa Elvira, né, de Aragão, filha do rei de Leão e Castela, ela teve uma irmã chamada Teresa de Leão, que também era uma filha ilegítima, mas essa irmã dela casou com Dom Henrique de Borgonha. Olha o intrincado, o emaranhado do relacionamento
das famílias cristãs nessa época, né? Esse Henrique de Borgonha, Borgonha é França, né? Mas o Henrique estava lá na Península Ibérica, lutando contra os muçulmanos, né? Do lado do rei de Leão e Castela, Alfonso VI. E aí casou, esse Henrique de Borgonha casou com a outra irmã, com a irmã da Elvira de Aragão, né? E essa irmã de Elvira de Aragão, Teresa de Leão, nome dela, está na origem do reino de Portugal, né? Henrique de Borgonha e Teresa de Leão tiveram um filho chamado Afonso Henriques, que foi o primeiro rei de Portugal, né? Lutando contra a mãe, porque a mãe achava que Portugal era dela. Mas ele que acabou, então, criando Portugal, o país de Portugal, né? Afonso Henriques, né? E já que eu falei dessas duas irmãs, né, espanholas, né, existem outras duas irmãs espanholas, só en passant, não tem nada a ver com a primeira cruzada, mas tem a ver com cruzadas futuras, né? Outro rei de Castela, chamado Afonso VIII, né, ele casou com uma nobre da Inglaterra, chamada Leonor da Inglaterra, e duas das filhas deles, Branca de Castela e Berengária de Castela, tiveram 2 santos como filhos e 2 cruzados como filhos, né? Branca de Castela é a mãe de São Luís, rei de França. Blanche de Castille, chamada lá na França, né? E a Berengária de Castela é a mãe de São Fernando III, que é o rei que reconquistou Sevilha e Córdoba dos mouros, que é um feito absolutamente extraordinário. O maior feito da Reconquista foram essas duas cidades, né? O Fernando III. Então, assim, as mulheres estão no nó, né, dessa coisa intrincada da Idade Média, né? Duas irmãs, né? Os barões que deixaram as suas esposas na Europa, né, no Ocidente, não as levando para a cruzada, é porque eles precisavam delas para administrar as terras deles, né? Então, por exemplo, Roberto de Flandres e Estevão de Blois não levaram as suas esposas, elas ficaram lá cuidando dos condados deles. Bom, então a gente chega agora, e aqui já é a parte nova da aula, né, ao Circo de Nicéia, né? Imagina os cruzados chegando em Nicéia, né, se lembrando de que ali foi celebrado o primeiro concílio ecumênico da cristandade, né? Provocado em larguíssima medida pelo imperador Constantino, né? Constantino achava que não, vamos reunir todo mundo aqui, vamos resolver todos os problemas, essas disputas que existem dentro da cristandade, né? Coitado. Parece que não sabia como é que era o caráter dos homens, né? Então, esse primeiro concílio foi lá em Nicéia. Inclusive, o Constantino providenciou o transporte de todos os participantes no concílio, né, os bispos, né, abades da cristandade. E então, os cruzados que tinham chegado em Constantinopla foram transferidos para o lado já da Ásia, a Ásia Menor, né, e estavam caminhando para a primeira grande batalha deles, né? A primeira grande batalha deles contra o primeiro grande inimigo que eles iam ter, que eram os turcos, né? Os turcos haviam tomado Nicéia há pouco tempo,
uns 10 anos atrás. Então, Niceia ainda tinha uma população cristã muito grande, né? As estimativas, isso tudo são coisas variáveis, né? Mas as estimativas que esse autor aqui faz, até trouxe, é um livro que está citado naquela bibliografia da primeira aula, Conor Costick, O Cerco de Jerusalém, né? Então, são alguns historiadores que eu trouxe aqui, porque agora eu vou usá-los mais, porque agora a gente vai entrar nas campanhas militares propriamente ditas, né? A primeira é esse cerco de Niceia. Então, esse Conor Costick, ele fala do cerco, no título do livro é O Cerco de Jerusalém, mas ele fala também dos antecedentes. Então, ele fala, inclusive, do cerco de Niceia. E o CK, que está aqui, com página 18, é justamente o Conor Costick, esse historiador aqui. É um livro que tem muitas ilustrações interessantes. O outro, que talvez seja o maior historiador militar das cruzadas, eu também citei isso na bibliografia na primeira aula. O nome do livro é Victory in the East, né? Vitória no Oriente. A Military History of the First Crusade, John France. Extraordinário livro, né? Que a gente vai usar bastante hoje e um pouco mais aí nas próximas aulas. Inclusive, algumas ilustrações que vão estar aqui foram tiradas desse livro. Algumas, elas estão na internet, mas em vez de pegar da internet, eu peguei direto daqui numa foto que o Alceu aqui fez, para ilustrar melhor as primeiras batalhas, não é? Da cruzada agora propriamente dita, essa fase das cruzadas, né? Então, o Conor Costick, ele fala que deviam ser uns 60 mil soldados, né? Chegando em Niceia. É um exército gigantesco para aquela época, né? Guilherme o Conquistador tomou a Inglaterra uns 10 mil soldados, né? Então chegaram 60 mil em Niceia, dos quais uns 7 mil eram cavaleiros, né? E ele fala, né, que era inspirador tanta gente de tantas línguas unidos por um fim comum, né? O fim era a libertação de Jerusalém e o auxílio aos cristãos do Oriente, né? No caminho para Niceia, vocês lembram que antes dos barões chegarem, né, o exército mais profissional, né, tinham chegado a chamada Cruzada do Povo, né, que tinha sido largamente massacrada pelos turcos numa cidade chamada Tivitot, próxima lá de Niceia, mas logo depois de cruzar o Bósforo, né, o Estreito do Bósforo, tem Tivitot, depois é que tem Niceia. Então, quando a Cruzada dos Barões chegou, tinha muitos esqueletos nas estradas, né? Certamente os turcos deixaram lá para mostrar o destino de quem ousasse lutar contra eles. O chefe turco, né, de Niceia era a capital desse reino da Turquia, né? O chefe turco, que se chamava Kiliç Arslan, ele estava muito longe de Niceia quando os cruzados chegaram lá. Estava a 800 quilômetros a leste de Niceia, lutando contra uns inimigos dele, que eram os Danishmend, era uma tribo chamada Danishmend. Mas a mulher e a família do Kiliç Arslan, comandante turco, o rei turco, vamos dizer assim, de Niceia, estavam lá.
A mulher, os tesouros, sua família, estavam em Niceia, né? E assim, tinha uma coisa que, quando a notícia chegou para o Quilis Arslan, parecia que aqueles cruzados eram diferentes daqueles que eles haviam massacrado pouco tempo atrás, né, na Cruzada do Povo, né? Niceia era uma cidade grande, né? Era uma cidade romana, inclusive, né? Ela tinha sido romanizada e tinha muralhas, né? Eu fico imaginando, né? Eu coloquei aqui essas ilustrações para vocês verem qual era o normal de uma fortaleza na Europa. Era uma paliçada, era madeira, né? Terra. Faziam um monte dentro da paliçada, dentro desse monte, em cima desse monte, eles faziam uma cidadela, mas era madeira, quer dizer, era uma coisa primitiva, né? Aí chegaram primeiro em Constantinopla, viram aquelas muralhas triplas, né? 3 muralhas, né? O fosso profissional na frente, né? Não era um fossozinho qualquer, era um fosso profissional, né? É uma coisa assim deslumbrante para os soldados cristãos, né? Então, quando eles chegaram em Niceia, eles viram o que é que eles iam ter que enfrentar. Não era como Constantinopla, mas eram muralhas de pedra, né? Então, o John France, nesse livro que eu mostrei para vocês, Victory in the East, ele diz que as muralhas tinham cerca de 10 metros de altura, de pedra, 10 metros de altura, se estendiam por 5.000 metros, cercando a cidade, né? E tinha 114 torres redondas e quadradas, retangulares, né? As torres começaram a ficar redondas na Idade Média para ser uma melhor defesa contra as pedras que eram atiradas das catapultas, né? Tinha o mangonel e o trabuco, que eram os instrumentos de lançar pedras muito pesadas para derrubar as muralhas, fazer buraco nas muralhas e nas torres. Então, a torre arredondada ela era menos vulnerável a essa artilharia antiga das pedras, né? Mas ainda tinha muita torre retangular, né? Quadrada, né? Mas então deve ter sido um choque para os cruzados. Como é que nós vamos tomar essa cidade, né? 10 metros de altura, né? Obviamente, Antioquia era pior ainda, era uma coisa muito mais grandiosa, né? Antioquia tinha sido uma das 3 maiores cidades da antiguidade, né? O Estevão de Blois, Etienne de Blois, ele mandou uma carta para a mulher dele, ele mandou várias cartas, um dos documentos que a gente tem da Primeira Cruzada são essas cartas, né? A gente tem um livro dessas cartas mandadas do Oriente pelos cruzados, né? Em particular, o Etienne de Blois mandou várias cartas para a mulher dele, né? A mulher dele era filha do Guilherme o Conquistador, né? Então, ele mandou, numa dessas cartas, ele falou, Niceia tem 300 torres, né? Ele deve ter olhado assim, tem 300 torres. E o John France disse que eram 114. Talvez ele tenha contado como torre algumas coisas que o John France não considerou, né? Então, os cruzados estavam acostumados com muralhas de terra ou de madeira, não de pedra. Era um mundo diferente. Você enfrentar um inimigo desconhecido, um inimigo que você não sabe como é que ele luta, como é que ele se defende, como é que ele ataca, é sempre uma coisa muito perigosa, né? Bom, o Quilis Arslan, ele tentou livrar o cerco de Niceia, né? A gente fala levantar o cerco de Niceia, né? Então ele mandou 2 mensageiros, ele voltou apressadamente, né? Ele fez um acordo com o inimigo dele, com quem ele estava combatendo,
que era esses Danishmend, e voltou rapidamente para tentar libertar Niceia. Então ele mandou 2 mensageiros para avisar a Niceia que ele iria atacar tal dia, tal hora, para eles abrirem o portão e saírem também, né? Fazerem uma surtida, que é o termo militar para isso. Surtida, obviamente tem a ver com a palavra sortir, né? Sair em francês, né? Mas em português é com U, né? Surtida, né? Só que esses 2 emissários turcos foram pegos pelos cruzados, né? Um deles morreu e o outro disse, olha, ele vai atacar amanhã na 3ª hora, né? Tancredo, né, que era o sobrinho do Bohemundo, que era uma pessoa muito jovem, muito impetuosa, né? O Tancredo queria ser o primeiro a lutar e matar os muçulmanos e tal. Então ele já se precipitou já quando o exército do Qilish Aslan chegou, né? Então os cristãos foram vitoriosos contra o Qilish Aslan e fizeram essa coisa horrenda, né, que é cortar a cabeça dos mortos, né? Eles mandaram 1000 cabeças, botaram 1000 cabeças em carroça, né? E mandaram para Tivitote, para de Tivitote cruzarem o Bósforo e irem para Constantinopla para mostrar, nós vencemos. Olha, a cabeça dos inimigos. Tá? Se fazia isso. Tá? Os muçulmanos fizeram muito isso na Espanha. Né? Toda vez que os cristãos avançavam e aí os muçulmanos derrotavam, eles cortavam a cabeça dos mortos cristãos, passava na Espanha inteira e via até para a África, né? Para mostrar, olha, esses caras não são nada, né? Nós os vencemos mais uma vez, né? Então, e o resto das cabeças, as que não foram, além das 1000 que foram enviadas para Constantinopla, eles colocaram em catapultas e jogaram dentro de Nicéia, para dizer, ó, o exército que vinha salvar vocês foi derrotado, vocês não têm mais nenhuma esperança, vocês estão perdidos, né? Aí tem alguns episódios, né, que tem muitos episódios assim nas cruzadas que são descritos nas crônicas, porque tem muita, a bibliografia da Primeira Cruzada é muito grande, é muito extensa, a gente sabe muita coisa da Primeira Cruzada em detalhe, né, contada por pessoas que estavam lá, né, e às vezes por pessoas que não estavam lá, mas estiveram com as pessoas que estavam lá. Então tem muitas crônicas da Primeira Cruzada. Então uma delas é esse episódio aí de um turco, né, que já estava ferido e sabia que ia morrer, né? Então ele ficou em cima da muralha jogando pedra nos cristãos que estavam tentando minar as muralhas. O que é minar? Né? O que é fazer uma mina na muralha? É cavar por baixo da muralha até abaixo da base da muralha. Aí quando você colocava suportes, né, de madeira para segurar a muralha, para não cair, né? Então a muralha ficava segura por essa madeira apenas e eles tocavam fogo e saíam. Então a madeira pegava fogo, a muralha caía, né? Minar é isso, né? Obviamente, depois da pólvora, né, você fazia isso, mas fazia isso com a pólvora, não precisava tocar fogo na madeira. Claro, você tinha que segurar a muralha, né, madeira, mas o importante não era o fogo, né, era a explosão da pólvora, né, que fazia cair. E às vezes as pessoas detetavam que estavam fazendo uma mina num determinado lugar da muralha, eles faziam uma contramina. Eles cavavam por dentro da fortaleza, mais fundo do que a da mina, e faziam uma mina na mina, vamos dizer assim, né? Então, a guerra, tem muitos episódios na história militar disso, né? Então, esse turco estava atirando pedras nas pessoas que estavam chegando perto da muralha para cavar as minas, né?
E aí tem uma cena que é descrito nessa crônica, né? Isso está no Conor Caustic. O cavaleiro, né, ele só podia usar a espada e a lança, que eram, vamos dizer assim, armas leais, né? Você dava oportunidade de defesa ao outro, né? O arco e a flecha, você não tinha essa oportunidade. Mas a mais letal de todas essas armas, não cavalheirescas, né? Proibidas pela igreja, era a besta, né? A besta tinha uma força brutal. A seta que você colocava na besta tinha uma força brutal, né? Não era qualquer armadura que resistia a um tiro de besta, né? Mas o Godofredo de Bulhões, ele era perito em besta, tá? Então, besta você aponta, né? Você tem que usar as duas mãos. Então, o Godofredo pegou a besta dele, pediu a 2 companheiros para cobrirem ele com um escudo, porque você não podia levar um escudo, né? Você tinha que usar as duas mãos na besta, né? Mirou o turco, acertou no coração e matou o turco, né? Mas já era muito tarde, não dava para fazer mais nada e tal. Então, mas é um episódio curioso, tá? Aqui eu coloquei um mapa que está no livro do John France, tá? Também está na internet, da cidade de Niceia, né? É muito interessante. O mapa é assim, a ilustração, mas o mapa mostrando a distribuição das forças, etc., é muito interessante. Então você tem aí em cima a cidade, ela no norte ficou o Boemundo com o exército dele, a leste ficou o exército do Godofredo e Roberto de Flandres, né? E no sul ficou o Conde de Toulouse, o Raymond de Toulouse, né? A oeste, vocês veem que tem um enorme lago. Então, assim, o cerco seria inefetivo, porque a cidade poderia ser sempre reabastecida pelo lago. O lago era muito grande, muito maior que a cidade, né? Então, os barcos poderiam entrar e tinha uma porta. Você vê o seguinte, tem 2 grandes... Isso aqui é importante. Toda cidade romana era assim. Ela tinha um grande eixo norte-sul e um grande eixo leste-oeste, né? Toda cidade romana era assim. Inclusive até acampamentos eram assim, né? O eixo leste-oeste se chamava Decumanus e o eixo norte-sul se chamava Cardo, né? Então qualquer cidade que você vai, né? Uma vez eu fui lá em Turim, que era uma cidade romana, num certo momento. Então, aqui era o Decumanus e aqui era o Cardo, né? Em geral, o Decumanus e o Cardo, eles se cruzam no fórum da cidade, né? E olha só, a catedral do Concílio de Nicéia está ali mais ou menos no encontro do Cardo e do Decumanus, ou seja, no lugar mais importante da cidade. Bom, então, a cidade não tinha mais como se manter, porque o cerco continuaria. Talvez eles pudessem continuar recebendo mantimentos, etc., pelo lago, mas eles se renderam. Só que eles se renderam não aos cruzados, mas aos bizantinos. Então, num dado momento, os cruzados olharam, estava o estandarte do imperador Alexios em cima de uma das torres lá de Constantinopla. Pô, que história é essa, né? A guerra tinha algumas regras não escritas, vamos dizer assim, né? Quando você cercava uma cidade, se ela não se rendesse, você tomasse pela força, a cidade era saqueada,
né? Você matava quem você queria, pegava os bens que você queria, escravizava quem você queria. Quer dizer, havia um período de 3 dias, sei lá o quê, que era dado para os soldados saquearem a cidade, né? Quando a cidade se rendia, então tinha termos. Olha, tá bom, você se rendeu, eu vou deixar você ir embora assim, assim, assado, né? Então, normalmente não tinha um saque, né? O fato da cidade ter se rendido e se rendido ao imperador e não aos cruzados, não houve saque na cidade. Obviamente, o imperador, que era muito, muito rico, né, ele deu compensações para os chefes cruzados, compensações muito grandes para os chefes cruzados, e deu alguma compensação para os demais soldados da cruzada, né? Mas assim, ficou estranho, que história é essa? Nós corremos o risco, nós é que morremos ou íamos morrer, e a glória, né, a cidade ficou com o imperador Alexios, né? Então, assim, das próximas vezes não ia ser assim. Quando a cidade, obviamente, se rendeu, né, ainda havia muitos prisioneiros cristãos da Cruzada do Povo, né, que tinham sido poupados para serem vendidos como escravos, né? E não tinha dado tempo ainda mandar para outros mercados, né, para mercados de outros lugares do mundo muçulmano. Então eles estavam lá presos, né? Então foi uma alegria rever essas pessoas, as pessoas reverem os cristãos do Ocidente, né? Os católicos, né? Porque nessa época as igrejas já estavam separadas, né? Separação entre a igreja romana e a igreja de Constantinopla se deu em 1054. Nós estamos aí em 1097, né? Tem outra anedota, assim, uma outra história que é contada nas crônicas, né? Que é o caso de uma freira de um convento de Trier, na Alemanha, convento de Santa Maria, né? Ela tinha sido feita prisioneira depois do desastre de Tivitote, né, onde a Cruzada do Povo foi largamente derrotada e massacrada. Ela foi vendida como escrava a um turco, né? Se tornou mulher desse turco de alguma maneira. E aí, mas o bispo de Le Puy, que era o chefe da cruzada, era o legado do Papa, perdoou, etc., né? Mas o turco que foi libertado, né, que era o dono dela, vamos dizer, fez algumas promessas e tal, e ela foi embora com o turco, né? Isso sim, às vezes isso é dito assim, tá vendo? Tal, teve uma oportunidade, abandonou o seu voto, né, de estar num convento, etc., né? A verdade não é assim, né? A gente vai aprendendo com o tempo a julgar com mais cautela as coisas e as pessoas, né? Então, será que essa freira já não estava grávida, né? Eu fico pensando. Tem uma outra coisa que eu não falei, né? O Alexios, né? Ele queria Nicéia intacta com suas igrejas, porque as igrejas, toda vez que os muçulmanos tomavam uma cidade cristã, eles convertiam as principais igrejas em mesquitas, né? Por exemplo, Santa Sofia, Constantinopla, né? Que virou uma mesquita, né? O sultão entrou lá com um cavalo. No dia que ele conquistou Constantinopla, em maio de 1453, ele entrou lá com um cavalo e converteu, né? Botou um monte de escudo, um monte de dizeres muçulmanos, etc. E no começo do século XX, 1920 qualquer coisa, foi transformada num museu, né? E o atual presidente da Turquia, que acho que foi reeleito agora, ele tornou mesquita de novo, tá? Para ganhar o apoio dos seus eleitores e dos fiéis muçulmanos, né? Então isso era o costume. Então o Alexios, o que é que ele fez? Ele disse, não, eu quero voltar aquelas igrejas a serem cristãs de novo, tá? Então uma das coisas que
ele fez para não ter o saque, para não criar assim essa animosidade exagerada, né, entre cristãos e muçulmanos, tá? E como eu falei, essa coisa de mudar, transformar igrejas em mesquitas e mesquitas em igrejas depois, vou citar um caso aqui, né, muito interessante. Aí vocês veem a chamada Mesquita de Córdoba, né? É uma mesquita gigantesca, né? Está lá, essa aqui é uma foto atual, né? Quando os muçulmanos tomaram Córdoba, eles transformaram a igreja que tinha ali, que era a igreja de São Vicente Mártir, né? São Vicente é um santo espanhol, né? Muita devoção. Mártir, aliás, não Mártir, ele foi martirizado, deixado o corpo dele para as feras se alimentarem, etc., né? Mas salvaram o corpo dele, né? Uns corvos, né, ficaram lá e salvaram o corpo dele, levaram esse corpo dele, botaram num barco, levaram para Portugal. Primeiro levaram para sul de Portugal, Sagres ali e tal, e sempre foi defendido por corvos, né? O corpo de a relíquia, inclusive, de São Vicente. Então, um dos símbolos de Lisboa, depois o corpo foi para Lisboa, né? Tem uma igreja lá chamada São Vicente de Fora, em Lisboa, que é onde está a relíquia de São Vicente, né? O símbolo de Lisboa são corvos, né? Se você olha nas paradas de ônibus, aquelas placas que tem no meio da rua e tal, no brasão de Lisboa tem os corvos, tá? Então, essa igreja de São Vicente Mártir foi transformada em mesquita em 784. E curioso o seguinte, um dos grandes generais muçulmanos, chamado Al-Mansur, Mansur quer dizer vitorioso, né? O vitorioso, Al-Mansur, ele fez uma incursão subindo ali pela região de Portugal, ele foi até Santiago de Compostela, tomou a cidade, incendiou tudo e levou as portas e os sinos de Santiago da Catedral de Santiago de Compostela. Ele levou para Córdoba. Escravos cristãos levaram os sinos de Santiago de Compostela para Córdoba. É muito longe. É longe pra caramba. E quando São Fernando III reconquistou Córdoba, ele pegou os sinos, pegou os escravos muçulmanos e mandou levar de volta para Santiago de Compostela, né? Essa ilustração aqui de baixo são os escravos muçulmanos levando os sinos de volta para Santiago de Compostela, né? E aí em cima à direita, né, é como é lá dentro, porque vejam que a catedral, essa catedral foi construída em 1523 já, né, já na Renascença mesmo. Olha o tamanho dela comparado com o tamanho da mesquita, né? Então ela é um pedacinho da mesquita, né? E aí tem todas essas coisas da mesquita, né? Mas a catedral é belíssima também, né? Mas dentro você tem esses arcos em ferradura, né, que são típicos da civilização muçulmana. É uma coisa extraordinária essa visão que a gente tem aí dentro da Catedral de Córdoba, da Mesquita de Córdoba, né? E eles pegaram, todas essas colunas eram colunas romanas, não foram feitas para a mesquita, né? Eles foram retirando de edifícios antigos romanos. Então, às vezes, uma coluna é desse tamanho, a outra é desse, a outra é desse, eles ajustavam pela base, né? Eles colocavam uma base para que todas terminassem na mesma altura, né? E eu aproveitei aqui para colocar um link, que lá em Córdoba tem hoje, vivo ainda, acho que está, Francisco Romero Safra. É um grandíssimo escultor sacro. Não é muito
religioso não, mas é um grande escultor sacro, né? Uma vez eu estava em Salamanca, aí vi uma imagem de Nossa Senhora, uma procissão belíssima, uma coisa extraordinária. A imagem de Nossa Senhora era de você cair de beleza, né? Falei, quem fez esse negócio, né? E estavam colocando essa imagem numa igreja lá. Eu fui atrás, quem fez foi esse tal de Francisco Romero Safra. Eu vou clicar aqui só para mostrar uma das esculturas que ele fez. Esse aqui, ó. Esse imagem de Cristo sacerdote, que foi feito para o seminário de Córdoba. Que coisa, né? Assim, olha o rosto que ele consegue fazer, né? Na madeira, né? Olha que coisa extraordinária. As imagens dele de Nossa Senhora e todo, são um negócio, assim, só por curiosidade, né? A gente tentou que ele esculpisse uma Nossa Senhora das Dores, né? Mas era uma coisa tão trabalhosa, tão difícil chegar, importar e não sei o quê e tal, a gente desistiu, né? Infelizmente, né? Vamos ver aí como é que a gente faz na vida. Bom, então, de Nicéia, o exército cristão continuou a marcha, né? Destino final era Jerusalém, né? E teve uma segunda batalha muito dramática. A vida é assim, né? Em Dorileum, até coloquei essa coisa que eu já falei, né? O exército que conquistou Jerusalém foi comparativamente pequeno, mas era do mesmo tamanho daquele com o qual Guilherme o Conquistador conquistou a Inglaterra em 1066. E também do mesmo tamanho daquele com o qual Robert Guiscard, que era o pai do Bohemundo, atacou o Império Bizantino. Então, assim, o exército que chegou em Jerusalém era muito menor do que o exército que estava em Nicéia, né? Morreram muitos no caminho, né? Não só nas batalhas, mas de doenças, de fome, né? Eu vou falar um pouco disso hoje aqui, hoje ou na próxima aula. Então, eles saíram de Nicéia na direção de Dorileum. Eles nunca imaginariam que seriam atacados em Dorileum pelo Quilish Arslan, aquele que era o dono de Nicéia. Ele fez paz com o inimigo dele e o inimigo dele veio junto com ele para liquidarem os cristãos, né? Bom, então saíram de Nicéia e tomaram essa decisão ousadíssima, né, de cruzar a Ásia Menor por conta própria, né? No meio deixa eu voltar à ilustração do mar aqui, ó. No meio da Ásia Menor, nessa região que se chama Anatólia, né, não tem como eles serem abastecidos. Eles estão no meio da terra, né, cercado de inimigos. Não tem como eles serem abastecidos. O problema logístico é enorme, né? É o problema de Napoleão na Rússia, né? Vou comer o quê? Vou viver de quê? Né? Ainda mais que os russos tocaram fogo em tudo que eles tinham. É a tática da terra arrasada. Eu não vou ter comida, mas você também não vai ter. Talvez eu tenha mais para trás no meu país, mas você não vai ter. Então, foi isso que levou, em última instância, né, à derrota final de Napoleão, né? Foi essa invasão da Rússia. Ele invadiu em 1812. Mas para vocês terem uma ideia, né, antes da primeira batalha na Rússia, Napoleão já tinha perdido 30% dos seus homens. É um exército de 600 mil pessoas. O maior exército que o mundo já tinha visto. Antes da primeira batalha, que foi em Smolensk, ele já tinha perdido 30% dos seus efetivos. Basicamente para doenças. Pessoas que desertam também e tal, né? Bom, então é uma decisão ousada. Pô, vamos ver o que acontece, né? Ninguém vai me ajudar, né, em termos de comida. Não sei se as pessoas vão querer me vender, porque se as pessoas me venderem comida, os turcos depois vão me pegar,
vamos pegar essa pessoa que vendeu, entendeu? Então, o cara tem que começar a pensar o que ele vai fazer, né? Então, eles saíram de Nicéia, marchando pela Anatólia, em direção a uma antiga fortaleza cristã chamada Dorileum. E aí, na confluência, né, de dois vales, um vale assim e um vale assim, os turcos apareceram. Eles vinham aqui, os turcos estavam aqui no vale, mas de trás dessas montanhas, os turcos atacaram. Os turcos de Kilij Arslan com os Danishmend, né? O exército turco consistia unicamente de cavaleiros, eram 10.000 cavaleiros. É uma coisa portentosa, 10.000 cavaleiros atacando. À maneira turca, né? São cavaleiros, uma cavalaria leve, os caras não têm grandes armaduras, o escudo é leve, mas eles atiram a cavalo, né? Eles vêm, atiram e saem, vem outra onda, atira e sai, né? Esse exército de 10.000 cavaleiros dos turcos, né, era o suficiente para destruir os cavaleiros cristãos. Se eles estivessem separados da infantaria, que é o que ocorreu em Tivitote, né, ou se estivessem em grupos diferentes, que era o caso. Os cristãos, ao sair de Nicéia, eles se dividiram em dois grandes exércitos, né? Eu vou falar um pouco mais sobre isso, né? Então, quando a vanguarda, ainda bem que a vanguarda, quem estava na vanguarda era o Bohemundo, que era um grande militar, grande general. Sabia se comportar, não ia na base da vontade, não, eu vou pegar esses caras agora. Não, tem que ter calma. Você tem que pensar na vitória, sobreviver e ter a vitória, né? E por isso que essa primeira leva de cristãos estavam uns 5 quilômetros à frente da outra leva, eles resistiram por causa das estratégias do Bohemundo, né? E aqui é uma da primeira imagem, né? Bom, havia então essa separação entre primeira leva, que estava 5 quilômetros à frente da segunda leva, né? A primeira leva, quem que estava lá? Era o Bohemundo, o Roberto da Normandia e o Estevão de Blois. Eram mais ou menos 20.000 soldados. E a segunda leva, que vinha atrás, tinha mais ou menos 30.000, né? Então aqui, essa ilustração é bem interessante, tá? Você vê o Bohemundo chegando, né? Quando eu digo Bohemundo, estão os demais, né? O Roberto de Flandres, Estevão de Blois, Roberto da Normandia, né? Eles vão chegando, está vendo um vale que cruza com o outro que está vindo? Então os turcos atacaram e pegaram realmente, quer dizer, o Bohemundo mandou fazer um campo, né? Botar as carroças e tal ali, as mulheres e os homens a pé ficaram ali se defendendo, né? Pô, vamos nos defender, né? Deixa eu passar primeiro para a história, depois eu volto ali nos mapas, né? Então, Dorileum foi uma prova de comando, talvez apenas possível com Bohemundo. Acho que sim. Todos os cruzados, ele conhecia mais o combate desse tipo, né? Ele tinha invadido já o Império Bizantino com o pai dele. Ele sabia. O Império Bizantino tinha muito turco de mercenário. Então, o exército bizantino, basicamente, era um exército de mercenários, né? Os gregos mesmo não eram grandes soldados, os gregos do Império Bizantino, né? Então eles tinham soldados normandos, né, o Alexios, tinham soldados normandos, árabes, turcos, vikings, tinha tudo isso ele contratava, né? Isso era um ônus gigantesco para o tesouro de Constantinopla, mas era a maneira deles se manterem, né? Então o Bohemundo sabia como é que era isso, né? Então, quando ele viu aquela enorme massa de cavaleiros vindo contra ele, né? Então ele falou: a nossa única esperança aqui, e tudo de flecha, né? Você não alcançava os turcos. Os turcos é que atiravam as flechas, né? A cavalo, né? Então ele falou: a única maneira é aguentar até que chegue reforço. Senão morreremos todos.
Se a gente atacar, ele tentou atacar no começo, então, opa, não vai dar. Ele recuou, né, montou uma defesa, despachou cavaleiros rápidos para pedir ajuda ao resto do exército, né? E o comando que ele deu várias vezes foi o seguinte: fiquem juntos e aguentem firmes, não temos alternativa. E ainda falou, né, essa frase, primeira vez que eu vi, pô, que bobagem, né? Deus querendo, hoje todos ficarão ricos. Mas por que ele disse isso? Porque se eles derrotassem os turcos e os Danishmend, eles pegariam as coisas do campo dos turcos, que era muita coisa, muito dinheiro, né, muita comida, cavalo, né, ovelhas, tem muita coisa lá. Então, isso aí é verdade, tá? Quer dizer, não é só dando, tranquilo, vamos ficar rico aí depois dessa batalha, né? Obviamente, as flechas dos turcos, né, eram fletidas pelas armaduras, né? Salvo quando eles atingiam região que não tinha armadura, né? A armadura, em geral, aqui não é aquela do final da Idade Média, já no começo da Renascença, aquele negócio todo de ferro, né, que vai... Era aquelas escamas de metal, né? Então, assim, não tinha realmente em todos os lugares, não ficavam protegidos, né? Então, causou danos, né? Teve baixas, né? Mas, assim, eles já estavam 6 horas naquela confusão, 6 horas. E os mais duros normandos estavam a ponto de fraquejar. Se os normandos fraquejassem, imagina os demais, né? Foi aí que o Roberto da Normandia fez uma coisa extraordinária, né? Ele tirou o elmo dele, né, para que todo mundo visse que era ele que estava falando, e gritou que ninguém voltaria para casa se retirando. Que é verdade. Retirar, massacre, né? A fuga significava a morte. Temos que aguentar. Ou eles sairiam dali vitoriosos ou morreriam ali mesmo, né? Então isso deu um ânimo, né? Roberto da Normandia. Que é outro, né? O que Roberto da Normandia está fazendo ali? Né? Ele tinha o ducado mais poderoso da França, o ducado que conquistou o país, a Inglaterra. O que o Roberto da Normandia foi para a cruzada? Ia voltar, então... Ou seja, realmente, havia um sentimento nas cruzadas de defesa da honra de Deus. Quer dizer, a terra em que Deus pisou estava em mãos pagãs, ou em mãos de hereges, ou em mãos de inimigo da religião. Tem que fazer alguma coisa. Os cristãos dessa região estão pedindo ajuda para nós. Temos que fazer alguma coisa. Então, a fé levou esse pessoal a ir para a cruzada. O principal instrumento foi esse, né? Porque não vou ganhar nada. Na verdade, o Roberto da Normandia perdeu o seu ducado, porque para ir para a cruzada, ele vendeu ou empenhou o ducado para o irmão dele, que era o rei da Inglaterra. Pegou o dinheiro e foi, faliu várias vezes, o Roberto da Normandia. Então ele voltou arruinado. Como é que eu vou pagar as 10.000 moedas de prata que meu irmão me emprestou para eu ir para a cruzada? Vou perder o meu ducado. Então, assim, um cálculo material, ninguém ia para a cruzada. Os turcos eram invencíveis. Sempre derrotavam os bizantinos, os cristãos bizantinos, etc. Os árabes conquistaram a Espanha, conquistaram o sul da França, conquistaram a Sicília, conquistaram o sul da Itália. Que história é essa? Como é que eu vou derrotar esse pessoal? Né? Então, assim, isso é uma coisa extraordinária, tá? Bom, durante a batalha de Doryleon, né, as mulheres levavam água para o fronte da batalha e refrescavam os homens e os cavalos, né? Tancredo, sempre impetuoso, 20 e poucos anos, tomou uma colina, né, contra as ordens do tio dele, o Bohemundo, né? E de onde os inimigos, porque nessa colina que os inimigos também atiravam flecha dela, né? Bohemundo disse o seguinte, obviamente o Bohemundo falou, não, ninguém pode ajudar não é para tomar essa colina, isso não nos ajuda em nada, nós não vamos conseguir manter a colina. Então o próprio
Tancredo voltou, se retirou e voltou. Tá? E deixou o estandarte dele lá, que é uma desonra grande, né? Perdeu o seu estandarte, né? Bom, depois de 6 horas de combate, né, os homens de ferro, quem usa essa expressão, homens de ferro, vários historiadores usam, né? É o Harold Lamb, esse HL aqui, ó, página 124. Depois de 6 horas de combate, os homens de ferro continuavam a lutar de forma determinada. Eles não recuavam nem fugiam. Isso é um negócio extraordinário. Os turcos, né, seljúquidas, que eram os turcos do Kiliç Arslan, ficavam admirados com essa coragem inquebrantável, né? Esse livro desse Harold Lamb é um livro que foi publicado nos anos 1930 e a tradução dele também em português é dos anos 1930. Um belo livro, belo livro. Obviamente você só acha isso em sebos, né? Bom, no meio da tarde, os estandartes de Godofredo de Bouillon e de Hugo de Vermandois aparecem entre as colinas. Parece que estamos salvos, né? Então os cristãos chegam, né, para ajudar o Bohemundo e o Roberto da Normandia, né? Quem chegou primeiro foi Hugo, o Grande, irmão do rei da França. O rei da França não podia ir para a cruzada porque ele estava excomungado, né? Ele e a mulher dele, a nova mulher dele, cometeram um duplo adultério, né? A mulher do rei da França era viva e a mulher, o marido da mulher que ele pegou também era vivo. Então, dupla, não podia ir para a cruzada, né? Mas o irmão dele foi, esse Hugo de Vermandois. Então, o primeiro que chegou foi o Hugo, que se autodenominava o Grande, né? Foi o primeiro a chegar e com eles, terríveis cavaleiros que estavam junto com ele, né? Ansiosos por se cobrirem de fama e do sangue dos inimigos, né? Junto a Hugo chega Roberto de Flandres, outro grande cruzado. E logo após, Godofredo com apenas 50 dos seus lotaríngios, né? Ou lorenos, né? Ele veio 50 para chegar logo. Não, os outros vão depois, vamos logo aqui para não perder tempo, né? Quando Raimundo de Toulouse e seus provençais chegaram, Bohemundo permitiu a seus soldados, ainda que alquebrados, tomarem a ofensiva. Aí eles atacaram os turcos, né? E então, em todo o fronte, os cristãos começaram a avançar. Mas ainda não estava decidida a batalha, né? Agora estava diferente, tá? Estava a favor dos cristãos, mas não decidida. Então, a batalha só se transformou numa vitória decisiva dos cristãos graças a quem? Ao bispo. Ao bispo Adhemar de Monteil, que era o legado papal. O bispo de Le Puy levou seus cavaleiros cristãos por um outro caminho e pegou os turcos pelos flancos, né, com uma carga devastadora, né? Então os turcos fugiram e deixaram suas bagagens, né, no seu campo lá, né? E aqui é uma coisa importante. Era sem precedentes para um exército cristão derrotar de forma tão cabal os turcos. Os turcos, durante séculos, tiveram uma energia inesgotável. Tá? Um pouco como os normandos, né? Mas mais longamente do que os normandos, né? Os turcos. Bom, então venceram a batalha de Dorileu, né? Mas agora os cristãos iam enfrentar um inimigo mais implacável, né? Na Anatólia, no platô da Anatólia, que era a sede e a fome. Eles tinham dinheiro agora, os cristãos, eles tinham recurso para comprar comida, mas não tinha comida para ser vendida. Era uma região desolada, né? Os cavalos morriam por falta de forragem. Não tinha comida para os cavalos. Carneiros, ovelhas e cães serviam para levar bagagem. Raimundo de Saint-Gilles, Raimundo IV de Toulouse, ficou tão doente que recebeu os últimos sacramentos.
Ele tinha 55 anos, 55, 56 anos já nessa época. O que ele estava fazendo ali? Depois de guerrear e lutar durante 30 anos para reaver suas terras, largou tudo e foi. O que ele podia ganhar? O que ele podia aspirar, né? Mas ele foi um daqueles que foram para a cruzada com a decisão de ficar lá, de morrer lá, ser enterrado junto ao Santo Sepulcro. Então, vamos voltar rapidamente com as imagens da Batalha de Dorileu, né? Então, aí vocês veem as setinhas pretas, os pretos, essas escuras, são os cristãos, e os claros são os turcos, né? O Bohemundo e quem estava com ele, o Roberto da Normandia, quando eles chegam na confluência desses dois vales, aparecem os turcos, né? E que os turcos atacam, tá? Aí, a segunda imagem, o Bohemundo se retirou e se entrincheirou no seu campo, né? E os turcos atacando de tudo que é lado. Você vê até por trás, para pegar os infantes, a infantaria, né? E as pessoas que estavam defendendo as carroças e tal, né? Então, assim, situação desesperadora, né? A fadiga, né? Apesar da água que as mulheres levavam para os soldados, né? A água se deteriora muito rapidamente. Os portugueses que viajavam para a Índia, assim, às vezes eu achava estranho, né? Eles levavam vinho, né? Porque o vinho não se deteriora, álcool, né? Mas a água apodrece, né? Fica cheia de bicho, né? Desinteria, né? Você morre de desinteria, né? Então, quando São Francisco Xavier foi para a Índia, né? Essa viagem que ele fez, meses, né? Você tinha que ter lugares de aguada, lugares que você parava para colocar água fresca, né? Porque a água realmente apodrece. Você tinha que ter vinho. Não é porque você gostava de vinho, é porque é a única coisa que você podia beber sem risco de morrer, de ter doença, desinteria, etc., né? Então, na ilustração terceira aí, já chegam os Godofredo e os provençais, né? Esses gotas que estão aí é uma espécie de uma montanha que tinha aí, tá? Então, assim, opa, peraí, os turcos já estão se preocupando já com esses que estão chegando, né? E, finalmente, o Raymond de Saint-Gilles veio por entre essas gotas. Estão vendo que são essas elevações que tinha aqui, que o nome disso é drumlins. Eu não sei como é que é o nome disso em português, tá? São esse tipo de elevação. Então, o Raymond de Saint-Gilles e o bispo chegaram por ali para pegar os turcos já por trás. Aí os turcos, mostrando a seta, os turcos foram embora, fugiram, né? Para não morrer, né? Eu fiz aqui um slide, tá? Eu vou ter que ler direito com calma, porque eu fiz isso ontem à noite só, mostrando as dificuldades da guerra naquela época, e durante muitos séculos depois, né? Então, por exemplo, olha, Mateus de Edessa diz que durante o cerco de Antioquia, 1 em cada 7 morreram de peste. É muita coisa. Perdas antes da era da Revolução Industrial, né, eram espantosas. Na Guerra dos 7 Anos, 135 mil dos 185 mil recrutados para a Royal Navy, né, a Marinha Inglesa, morreram de doenças. 50 mil só que morreu, né? 50 mil morreu em lutas, etc., e 135 mil morreu de doenças.
Se um navio desse fosse para a África, navios portugueses, os primeiros navios portugueses que adentraram a África pelos rios da África, viravam navios de fantasma, todo mundo morria, né? E doença, né? Malária. A palavra malária é mau ar, né? Achava que era o ar, né? Não, mano. Malária. Remédio contra a malária. Depois eu conto essa história, é muito bonita, mas é um pouco longa, porque tem a ver com essas pandemias e toda, né? Na invasão que Napoleão fez da Rússia em 1812, né? Ele perdeu 30% de seu efetivo antes da primeira batalha. 600 mil homens. É muita coisa. Que loucura. Para castigar o czar, né? O czar. E foi a ruína de Napoleão, né? Na Guerra Civil Americana, né, o exército da União, né, perdeu 96 mil homens em batalhas e mais de 183 mil de doenças. Imagina uma amputação. Muitos eram, né, a Guerra Civil Americana, era amputação. Para evitar gangrena, você cortava um braço, cortava uma perna, e o cara morria disso. Os instrumentos sujos, sem um devido cuidado, né? Nas montanhas de Taurus, que é a montanha antes de chegar lá em Antioquia, essa montanha era tão íngreme, esse caminho, que as pessoas preferiam jogar fora seu equipamento do que carregá-lo. Não tinha mais força, não conseguia carregar. Uma coisa subida muito íngreme, né? A sede foi tão grande que as mulheres abandonavam os recém-nascidos e quando as pessoas obtinham água, alguns morriam de tanto beber. Isso é a crônica da Primeira Cruzada. A busca de comida antes que Querboga chegasse, né? Porque quando Antioquia foi tomada pelos cruzados, alguns dias depois chegou, dois dias depois, 3 dias depois, chegou um exército turco para levantar o cerco de Antioquia. Então, os cristãos sabiam que esse exército estava chegando. Então, eles foram buscar comida, né, para se preparar para esse cerco que eles iam sofrer agora, né? Eu achei isso tão curioso. Godofredo pagou muito caro pela terrível carne de camelo. Nem sabia que se comia isso, mas na fome você come qualquer coisa, né? Come. Uma vez eu estava num restaurante, numa dessas conferências internacionais com um amigo meu, restaurante bom, Genebra lá, ele pediu filé de cavalo. Depois você está doido, né, tal. Ela adorava essas coisas. Tem gente que gosta dessas coisas exóticas, né? Eu fui no filé de boi mesmo, mas carne de camelo. Em novembro de 1097, Anselmo de Ribemont, um nobre, né, da cruzada, mandou uma carta para casa pedindo que rezassem por 13 companheiros mortos, 6 dos quais por doença. Ou seja, quase a metade morreu de doença, não morreu lutando. Guilherme o Conquistador concentrou 14 mil homens e uns 2 ou 3 mil cavalos para a tomada da Inglaterra. Ou seja, muito menos do que tinha em Nicéia e Antioquia, mais ou menos o que tinha em Jerusalém, quando eles cercaram Jerusalém, né? Bom, depois de sair de Dorileu, né? E depois de muitas agruras no caminho, porque não tinha comida, não tinha água, né? Eles chegaram em agosto de 1097, numa região finalmente que era fértil, Icônio, né? Os turcos abandonaram Icônio. Então, lá eles tomaram com facilidade. Depois, Heracléia foi alcançada no fim do mês de agosto,
né? Também tomada com igual facilidade, né? As terras que os cristãos começaram a atravessar agora eram habitadas pelos armênios, né? Que era um povo cristão. Os turcos tinham tomado aquela região, mas controlavam de uma maneira relativamente insegura, né? Os armênios tinham... E lembra, né, que o Balduíno, o irmão do Godofredo, tinha se tornado conde de Edessa, né? Eu contei a história de como é que ele se tornou conde de Edessa já. Então, Balduíno tinha agora uma fonte de recursos bem grande, né, para mandar comidas e pessoas para apoiar Godofredo. E a cruzada, né? À medida que os outros senhores mergulhavam pouco a pouco na miséria, né? Quer dizer, os caras empenharam muitas coisas que eles tinham, muitos dos seus bens, e estavam já na miséria. Nem tinha chegado, estavam longe de chegar nas partes mais desafiadoras da cruzada. A parte mais desafiadora foi Antioquia, que foi terrível, né? Eu acho que a gente pode parar por aqui. Pai do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora da Assunção, Espírito Santo, amém.